Bom, boa noite, pré-vestibular. Então, dando sequência aí, a gente está iniciando a aula 8 hoje, período regencial, volume 3 do nosso material. Beleza? Então, dando sequência ao processo político brasileiro, esse período regencial, ele representa, na verdade, a gente já viu ali, não é um período, né, que é o tempo, né, ele vai então de 1831 a 1840, beleza? Então, 9 anos que nós vamos ter aí de um processo de transformação muito intenso dentro do processo político brasileiro. Lembrando que essa proposta ela está relacionada, não é, à abdicação de Dom Pedro I e à nomeação, não é, de Dom Pedro II na época com 5 anos, ou seja, menor de idade, incapaz de assumir ao trono brasileiro naquele momento por conta da sua pouca idade. Então, incapaz tanto de forma jurídica, não é? Não era maior de idade, tanto como incapaz por conta aí da pouca maturidade para esse processo. Então, toda vez que a gente pensar, não é, no período regencial, no processo de regência, tá? De regência, a gente tem que entender que essa proposta de regência ela era um dispositivo constitucional legal, ou seja, beleza? Existia dentro da Constituição, não é, uma lei, né, uma determinação que dava a legalidade a esse processo. Isso aí é uma coisa natural, até porque qualquer problema poderia acontecer, principalmente no caso, por exemplo, do imperador morrer numa viagem com seus herdeiros. Então, isso era um dispositivo legal. E esse dispositivo legal está relacionado ao que nós chamamos de vacância de poder, tá? Vacância de poder. Então, nesse contexto de vacância de poder, a gente tem que entender o que é vacância, beleza? A maioria das pessoas podem não conhecer esse termo, mas vacância ela está relacionada ao termo vago. Então, foi um momento em que o poder político brasileiro ele estava vago, ou seja, não tinha uma liderança instituída, ou melhor, a liderança instituída, ela era incapaz de assumir ao trono. Olha aqui, então no nosso material a gente tem a imagem do Dom Pedrinho. Aí esse é Dom Pedrinho de Alcântara, que vai ficar como príncipe herdeiro do Brasil. Bom, muito legal, tudo segue. Dentro desse contexto, a gente tem que entender que a estrutura política brasileira é uma estrutura política elitista, beleza? Então, quem vai assumir esta regência? Quem vai assumir essa regência vai ser a elite brasileira. Então, a elite principalmente econômica brasileira. E dentro desse contexto, a gente tem que saber que esta elite econômica ela tinha intenções e ideias diferenciadas para o sistema político, não para o sistema socioeconômico. Isso não. Mesmo tendo posicionamentos diferentes a respeito de como deveria ser organizada esta regência, esses grupos políticos formados pela elite, eles entendiam que não era objetivo, beleza, do processo político nacional naquele momento, brasileiro naquele momento, estabelecer uma ampliação da cidadania, ou seja, a população mais pobre não deveria ter acesso à cidadania e também não deveria participar do processo político nacional. Então, era uma proposta de transformação, beleza, mas que não levaria à inclusão do povo ao sistema cidadão de cidadania e de política do Brasil. Nesse contexto,
Nesse contexto, nascem grupos políticos, porque partidos políticos nós só vamos ter a partir de 1837. Tá? Antes disso, nós vamos ter facções, grupos políticos, beleza? Que vão defender as suas ideias. Ideias que juntavam pessoas, não é, que tinham o mesmo pensamento ou a mesma proposta de pensamento. Nesse contexto, o primeiro grupo político, lembrando que facção naquele momento não é condição de banditismo, beleza? Tá? Mas sim, não é, no processo de reunião de pessoas, nós vamos ter os chamados restauradores. Esses restauradores também podem ser chamados de caramurus. Beleza? Esses restauradores, na maioria, eram grandes comerciantes, né, os grandes membros que faziam parte do exército português, grandes comerciantes portugueses, que, pelo próprio nome já diz, não é, queriam o retorno de Dom Pedro I ao poder político nacional. Isso foi impossível de acontecer porque em 1834 Dom Pedro I morreu. Beleza? Então esse grupo deixa de ter a sua atuação. Parte deles vai voltar para Portugal, mas parte desses restauradores vão ficar aqui no Brasil. Beleza? Então, seguindo essa estrutura, nós vamos ter, tá, um grupo que nós vamos chamar de liberais, moderados. Liberais moderados, que nós podemos também dar o nome de chimangos. Tá? Esses chimangos, na verdade, eram formados pela grande elite rural brasileira, tinham a proposta de manter a estrutura política conforme Dom Pedro I deixou, mas não tinha a intenção de trazê-lo de volta. Então queria manter toda aquela proposta de poder moderador, toda a proposta de organização política através do voto censitário, toda a estrutura econômica e política brasileira conforme o primeiro reinado já havia deixado. Beleza? Então, dentro desta condição, nasce outro grupo, também formado pela elite agrária, mas que nós vamos dar um outro nome, que vão ser chamados de liberais, e aí se são os moderados, nós vamos ter os liberais exaltados. Beleza? Esses liberais exaltados, eles têm um nome chamado de farroupilhas. Esse é o nome mais conhecido, tá? Farroupilhas, é o nome mais conhecido, mas eles também podem ser chamados de jurujubas, tá? Esses farroupilhas ou jurujubas, eles já tinham uma proposta diferenciada dos moderados, principalmente no que diz respeito ao processo político. Porque dentro desta ideia, eles não defendiam o centralismo político da Constituição, mas defendiam uma proposta chamada de federalismo. Lembrando que o federalismo, neste contexto, dá autonomia política às províncias. Autonomia política às províncias. Ou seja, as províncias, que hoje formam os estados da nação brasileira, eles não deveriam estar diretamente submetidos à autoridade do imperador. Poderia legislar em favor das suas próprias necessidades. Tá? Hoje, o exemplo de federalismo mais simples que eu posso dar para vocês é a ideia dos Estados Unidos. Seria como, por exemplo, os estados que têm o porte de arma liberado em alguns casos, outros estados não. O jogo, como cassino, para alguns estados é legal, para outros não. A pena de morte também é legal para uns estados e para outros não.
Olha aqui, se a gente seguir, nós temos no nosso próprio material, nós temos aqui exatamente os choques políticos na página 3 da nossa aula 8, liberais moderados, liberais exaltados e grupo dos restauradores. Tá? O que a gente precisa entender a respeito disso aqui? Não é? Nós vamos ter aqui, na verdade, uma junção de poderes. Beleza? Nós vamos ter uma reorganização disso aí, porque quando a gente tem, não é? Quando nós vamos ter, não é? Nós vamos ter, dentro desse contexto, os restauradores, parte desses restauradores vão se aliar ao grupo dos liberais moderados, beleza? E isso vai formar um novo grupamento chamado de liberais, né? Ou liberais regressistas, beleza? E esses liberais regressistas no futuro vai ser chamado de Partido Conservador, beleza? Dentro desse contexto, os liberais moderados que não aceitaram a união com parte dos restauradores, tá, vão sair, olha só, para você ver como os interesses eram comuns, né? Então, parte desses, liberais moderados, beleza, vão se unir aos chamados que não aceitavam a união com os liberais, com os restauradores, vão se unir aos liberais exaltados e vão formar o Partido Progressista e no futuro vai ser chamado de Partido Liberal. Beleza? Então, nesse contexto, a gente já volta já para continuar falando a respeito deste processo.